Fala meu amigo, fala minha amiga, tudo bem com você? Rafael Menon aqui para mais um vídeo do canal da Start Dev e hoje nós vamos falar sobre React, tá bom? Quer aprender, quer saber o que é esse cara, como funciona, quer aprender onde ele vive, do que ele se alimenta? Então vem comigo que nesse vídeo eu vou te falar tudo o que você precisa saber sobre React, tá bom? Mas antes da gente seguir, vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para receber as notificações, tá bom? Qualquer dúvida, sugestão que você tiver, nos comentários aqui embaixo. Fica comigo até o final que eu vou te apresentar uma plataforma para você aprender programação, ter desafios e ter um suporte, uma comunidade, tá bom? Vou te apresentar a Start Labs. Então fica comigo que até o final eu vou te mostrar um pouquinho sobre ela, tá bom? Então vamos lá, feito tudo isso, vamos para o nosso vídeo. Galera, então muita gente tem dúvida de fato o que é React. E quando eu comecei forçado, tá? Por que forçado no React? Porque eu mal sabia JavaScript, tá? Eu sabia HTML, CSS e PHP na época, tá? Na época, quando eu comecei. E aí eu entrei numa empresa a qual tinha React, tá? E aí eu fui obrigado, tipo assim, a imergir nesse cara. E aí durante muito tempo eu tinha algumas dúvidas na minha cabeça. Eu já trabalhava com React, eu fazia tudo ali. Na época era um e-commerce, mas ficava na minha cabeça aquela dúvida, né, do que era React, o que não era, era uma linguagem nova, enfim, por que eu não sabia isso? Porque eu não sabia de fato tudo que eu precisava e eu não sabia a fundo sobre JavaScript. E aí na minha cabeça, o React era uma linguagem nova, por exemplo, né? E eu tenho certeza que isso passa na cabeça de muitas pessoas. E eu fui entender isso mais para frente, quando de fato eu comecei a ver JavaScript mesmo, que eu comecei a estudar JavaScript, sem framework, sem nada, tá? E aí eu fui entender que o React ele é somente uma biblioteca, né? Onde tem algumas coisas que ele traz pronto que nos ajudam no desenvolvimento. Mas assim, tem algumas coisinhas que a gente precisa aprender com o React, mas ele é 100% JavaScript, 100%, ou TypeScript, né? Vai da mesma vertente aí. Mas você precisa saber JavaScript para mexer com React. Então, eu já vou tirar uma dúvida tua. Quando eu tenho que estudar React? Até saiu o último vídeo que saiu aqui, ó. Vou deixar aqui em cima o link para você. Eu dou um roadmap ali inicial para você que está iniciando. Então, o React é uma das últimas coisas que você tem que aprender. Aprenda primeiro HTML, aprenda CSS, aprenda JavaScript, depois você vai para essa vertente de bibliotecas, frameworks e tudo mais, tá bom? Beleza? Feito isso, vamos lá, eu vou te explicar aqui um pouquinho sobre o React, tá bom? Bom, eu tô aqui no site do React, tá? Você pode acessar e ele tem um site todo em português, você pode trocar a linguagem aqui também, tá? pt-br.reactjs.org. E aqui ele dá uma explicação, né? De tudo, como funciona, enfim, tá? Eu não vou, óbvio, fazer um vídeo lendo documentação, mas vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você acessar esse cara aqui, tá bom? Então eu vou trazer resumido, tá? Mas claro que eu recomendo muito que você leia a documentação. Então aqui tem introdução, ó, como você pode iniciar, enfim. Aqui eu vou criar um projeto do zero para te mostrar como é que funciona e tudo mais com React. Mas você pode, por exemplo, se você tiver lá uma aplicação feita 100% em JavaScript, sem nenhum framework, sem nada, você pode instalar o React e injetando ele ali dentro. Não precisa você criar um pacote do zero, tá? Então não há necessidade de fazer isso. Beleza? E aí vem um momento agora interessante, que é
vou criar um projeto em React. E eu vou partir do princípio, pessoal, que eu vou criar do zero. Então eu vou criar um projeto do zero em React. Já não tem nada pronto em JavaScript onde eu vou colocar o React ali dentro, tá? Então eu vou partir desse princípio que eu estou criando do zero. Existem duas formas principais para você criar um projeto React. A primeira delas, e foi assim, uma das primeiras que surgiram, é com o Create React App. E o que é esse cara? Ele é, assim, eu vou falar a língua portuguesa mesmo para você entender, eu não vou falar nada tecnicamente, nada absurdamente, tá? Mas ele é uma linha de comando onde você dá um comando e ele cria para você uma estrutura já com o React instalado, tudo bonitinho, funcionando. Você já consegue dar um comando e iniciar esse projeto, tá? Então, ele até mostra como você cria o projeto, ele te fala aqui, enfim, tá? Mas hoje em dia, esse cara aqui, por que hoje em dia, né? Porque com o passar do tempo, esse cara aqui eu acho que ele se tornou ultrapassado, tá? Por quê? O jeito que ele cria a estrutura, que ele faz o build e tudo mais, né? Não precisa se preocupar com essas palavras, vou te mostrar depois, tá? Mas o jeito que ele cria e tudo mais, os projetos, ele é muito demorado, ele tem um processo muito burocrático. E eu tô falando, assim, sem termos técnicos, sem muitas coisas, para você, que eu sei que vai vir gente nesse vídeo aqui que não sabe o React. Então eu tô tentando, assim, falar as claras para você entender. Então eu não recomendo hoje em dia mais usar o Create React App. Aqui no canal tem os vídeos que eu criei usando o Create React App, não tem problema nenhum, vai funcionar, você vai trabalhar do mesmo jeito. Lembrando que isso aqui ele só cria um projeto para você. Só que esse criar, tudo funciona através dele, tá? A parte de criação, a parte de iniciar o projeto, né, o servidor que a gente chama React, a parte de buildar, então tudo funciona através dele. Então ele é muito lento para isso. E aí surgiu hoje assim, é o que eu mais recomendo é o Vite, tá? Esse cara aqui, ele traz muitas coisas prontas, acopladas, enfim. Eu não vou entrar a fundo porque não é um vídeo falando do Vite, tá? Mas eu recomendo utilizar ele. E lembrando, ele também é a mesma coisa, é igual o Create React App aqui, tá? Você digita um comando e ele cria um projeto para você, tá bom? Temos aqui toda a documentação, ele é muito mais complexo, assim, complexo no sentido ele traz muito mais coisas do que o Create React App, tá? Acessando aqui, você pode vir em guia, inclusive ele cria, pessoal, não só projetos React, tá? Ele cria Vanilla, que é JavaScript puro. Ele cria um projeto Vue, ele cria um projeto React ou Vue, como alguns dizem, né? Ele cria enfim, ele cria outros tipos de projetos aqui, não só o React, tá? Aí você pode descer aqui, desce e aqui embaixo tá o comando, ok? Se você utiliza o Yarn, ele mostra o comando que você tem que executar. Se você utiliza o NPM, ele mostra aqui o comando que precisa ser executado, tá bom? Eu gosto de utilizar o Yarn, então é esse comando que eu vou rodar aqui, beleza? E o que você precisa, né? Você precisa do Node.js instalado. Graças ao Node que isso é possível. Então, se você ainda não tem, Rafael, precisa estudar Node? Não, tá? Você só precisa dele instalado aí na tua máquina para que o React funcione, ok? Então, instale aí, eu recomendo baixar a última versão, a LTS, que é a versão estável, que está tudo funcionando, não tem nada em experimento, não tem nenhum tipo de bug, é esse cara aqui que eu recomendo, tá? Rafael, eu acessei o site e tá uma outra versão, tá 18.15. Sei lá o que, ou versão 19, não tem problema, pegue sempre a versão LTS, vai funcionar do mesmo jeito, você vai criar do mesmo jeito, tá? Beleza? Então, dito isso, vamos lá, tá? Eu vou abrir aqui o meu terminal, deixa eu dar um zoom aqui, vou acessar as pastas aqui, né? Eu tenho uma pastinha, deixa eu ver aqui. Não, peraí. É aqui, ó.
Beleza. Ok. E aí eu vou rodar o comando aqui então, né? Se a gente acessar aqui, ó, ele dá o comando pronto pra gente. Então eu vou copiar isso aqui e vou colar, tá? Só que o que acontece? Nós vamos mudar algumas coisas nele aqui. Então, yarn create continua, void continua, tá? Porque, deixa eu só minimizar aqui de fundo, ficar melhor aí de você visualizar, tá? Então, eu tenho aqui, e aí, o yarn create void continua, e esse my view app é o nome do projeto. Então, você vai colocar o nome que você quiser, ok? Eu vou colocar aqui, ó, começando sem cedilha, né? Com React. E aí esse tracinho template continua, só que aqui tá view, eu quero React, tá? Então esse é o comando, ó, create void, deixa eu aumentar aqui, ó, pra cá, ó. Então esse é o comando, tá? Yarn create void é o nome do projeto, tracinho template React, ok? Aqui vai dar um erro, ó, eu vou criar porque eu tô com a versão do Node diferente, tá? Então eu só vou trocar a versão, eu preciso estar com uma versão mais nova. Isso aqui você não precisa fazer, tá? E aí você roda aí o comando. Você vai ver que é rapidinho. Se você utilizasse lá o Create React App, isso aqui ia demorar mais, tá? Primeiro ponto já. Beleza? Então, projeto instalado. Agora eu vou abrir aqui o VS Code. Vou abrir aqui o projeto. Vou lá em documentos. É onde você criou. Eu tenho aqui, ó, começando com React. Beleza? E eu tenho aqui o projeto pronto, tá? Só que esse projeto, ele não vem com a pasta Node Modules, né? Que é esses pacotes aqui, ó. Então ele precisa do React para funcionar e do React DOM também para funcionar. E essas outras aqui são se você quer usar TypeScript, ok? Vite e alguns plugins do próprio Vite, tá? Perceba aqui que nós já temos o comando, né? Um script dev, build e preview, ok? Esse dev aqui é o comando que a gente executa para rodar um servidor aqui local. Então, se eu digitar aqui, ó, yarn dev, lembrando que eu estou utilizando yarn. Se você usa npm, é npm run dev, tá? Eu gosto de utilizar o yarn. Então, eu só executo yarn dev, dou um enter. Não tem. Deixa só eu trocar aqui, ó. Beleza. Yarn dev. Ó, ele não dá certo, né? Porque ele não vem, claro, eu falei, esqueci de executar, né? Ele não vem a pasta Node Modules. Então a gente só executa um npm para ele instalar essas bibliotecas, inclusive o Vite. Então por isso que ele é mais rápido. Para criar o projeto, ele não instala. E aí não instala também tantas bibliotecas assim, tá? Agora sim, se a gente executar aqui um yarn dev, ele vai rodar pra gente, tá? Primeira diferença para o Create React App, ele não abre o navegador direto, tá? Então ele te dá o endereço, que é localhost na porta 5173. Se eu clico aqui, tá aqui o nosso projeto, tá? E aí isso aqui ele já vem pronto, ele traz uma imagem do Vite, né? A logo do React, Vite+, enfim, ó. Inclusive se você apertar aqui, né, ele tem uma interação. E aqui ele fala, olha, edite o arquivo src, né, a pasta src, o arquivo app.jsx e faça ali o que você tem que fazer e dá um reload, tá? Beleza. Ok, então isso aqui você já tem que ter aí um pouquinho de ciência, né? O nosso arquivo package, onde fica as nossas bibliotecas, os comandos, né? Então, por exemplo, aqui no terminal a gente tem um yarn dev, né? Que é esse comando dev, ele vai executar o Vite. O Vite é uma biblioteca, ok? Que vai iniciar o projeto pra gente. Aí você tem o build e tem o preview também. O preview, ele é a mesma coisa que o dev, tá? Ele vai rodar o projeto local na tua máquina, só que ele vai pegar a partir da build, tá? E aí eu já mostro isso para vocês, ok? Então, beleza. Acessando aqui a pasta src, ele cria essa estrutura pra gente. A pasta Node Módulo é onde ficam os nossos pacotes. A pasta src só fica aqui um svg, que é esse carinha aqui, tá? Esse logo aqui. E aí tu pode colocar as tuas imagens ali. E aí ele cria essa pasta src, que dentro ele coloca um assets, né? Nesse caso aqui tá o logo do React, que é esse cara aqui. Beleza? E aqui dentro ele começa. Então ele cria aqui
o arquivo main, ok? Esse arquivo main é onde inicia, tá? Se inicia o React e aqui o app. Então vamos lá, vamos entender. Cara, olha só. Tudo começa, na verdade, pelo index.html. Isso aqui é um HTML normal, tá vendo? HTML, não tem nada que diz de React aqui, a não ser o título, né? E tudo mais. E aí, se a gente olhar na tag body aqui, ele tem duas coisas. Primeiro, uma div com ID root e não tem nada dentro dela. E aqui ele tem um script onde ele importa o arquivo main.jsx, ok? Então isso aqui é um HTML. Tudo começa por ele. Então vamos lá. Vamos primeiro para esse arquivo main.jsx. Main.jsx, nós temos aqui a importação do React, o React DOM, o arquivo app e o index.css, que nada mais é aqui classes, estilos, né, de CSS que o Vite já traz pronto, tá? Se você utilizar o Create React App, ele não traz isso aqui pronto, beleza? Tudo isso aqui. Então, ele vem aqui algumas coisas configuradas para que isso aqui funcione. Então, fundo preto, né, a escrita branca, tudo bonitinho, a fonte. Então, ele já traz tudo isso aqui. Acessando aqui, olha só. Aqui que está o segredo, tá? Que o React funciona. Então ele pega esse React DOM, ok, que é um pacote do React, e ele cria, tá? Falando bem português para você, ele cria uma aplicação React. Então assim, vou resumir para você. Ele importa esse app, que é esse arquivo aqui. Inclusive, deixa eu aumentar minha fonte aqui, né? Deve estar ruim para vocês aí. Que é esse app aqui, que esse app é o que está sendo exibido na tela, mas eu já chego lá, tá? Ele importa aquele cara e coloca ele aqui dentro. E o que que ele faz? Ele pega, isso aqui é JavaScript, ó, isso aqui é JavaScript, né, manipulação da DOM, document.getElementByIdRoot. Ele pega lá no nosso arquivo index.html uma div que tem o ID root e vai jogar tudo dentro dela, ou seja, aqui, ó, aqui dentro vai tudo que a gente cria dentro da pasta src. E eu já vou explicar melhor isso, tá? Então aqui dentro, o React pega tudo que você faz, todo o teu CSS, todo o teu HTML, todo o teu JavaScript e injeta aqui dentro dessa div root. Ok? E como ele faz isso? Dessa maneira aqui. Então ele pega, ó, tem o app, tá? Tu pode colocar mais componentes aqui dentro, tudo que tiver aqui dentro, ele vai injetar dentro desse index.html. Por que isso? Porque no final, quando você fazer o build, não é um servidor que vai rodar, não é um React, não é nada disso. É HTML, CSS e JavaScript. No final das contas, é isso que você vai ter e é isso que vai rodar no navegador. Ok? Show? Então, maravilha. Feito isso aqui, entendido esse main, vamos para esse app, tá? Isso aqui, tá, gente? Entenda como um pai abraçando os componentes, tá? Não quero entrar muito a fundo, só quero que você entenda todo esse ciclo, como é que o React trabalha e como que ele funciona, ok? Acessando o app, e isso aqui, gente, é uma coisa que eu vou falar para vocês, tá? A questão de componentes. Então, tu cria um arquivo JavaScript, importa ele dentro de outro, tá? E aí, passa a usar dessa maneira aqui, beleza? Já vou explicar melhor isso. Esse app é como... E eu acessei ele aqui, ó, tá? Tô dentro de app. É como se eu copiasse tudo isso aqui, viesse aqui dentro de main e colasse. É como se eu fizesse isso, tá? Só que isso aqui não vai funcionar, né? Óbvio. Então é como se eu fizesse isso. Eu tô pegando tudo que tá dentro do app e colocando aqui dentro, ok? E aqui dentro nós temos todo o componente, ok? Tudo bonitinho, certinho. Inclusive, ó, eu vou apagar tudo isso aqui. Vou tirar essa classe aqui e vou deixar só uma div vazia. Salvando, agora se eu olho lá, não tem nada, só um fundo preto que está no meu
CSS, tá? Mas não tem conteúdo nenhum mais. Gente, isso aqui, ó, eu tô usando um VPN, tá? Então esse íconezinho vermelho aqui em cima é por causa da VPN, mas isso aqui não tem, ok? Show? Então isso aqui, e ele já, toda vez que você faz uma alteração, ele já recarrega o navegador, ok? Beleza. Agora vamos entender o que é React aqui e o que é JavaScript, tá? Primeiro, eu vou deixar do jeito que tá, ok? Do jeito que veio, ó, vou salvar, vai voltar tudo lá. Então eu dei um Ctrl Z aqui para voltar o que eu apaguei, tá? E aí eu olhava isso aqui e falava, meu, o que é isso aqui, né? Cara, muito simples, ok? Aqui em cima são as importações, então é JavaScript, ok? Então você importa, por exemplo, aqui ó, a gente está importando as imagens, né? Que são essas duas imagens que aparecem aqui, ok? Aqui a gente importa o useState, que é do React, eu já vou falar dele, é um hook, né? E aqui embaixo a gente importa o app CSS, que nada mais é que CSS, tá? Ok. E outra coisa, gente, eu estou partindo do princípio em que você já sabe JavaScript, ok? Ou pelo menos está estudando aí um pouquinho, está entrando nesse mundo aqui, ok? E aqui embaixo nós temos uma função, então vou minimizar ela, ó. Nós temos uma função, tá? Eu minimizei, ó, clicando nessa setinha aqui só para ocultar. Nós temos uma função chamada app, né? Function aqui, ó. E aqui embaixo a gente exporta essa função. Por que a gente exporta? Porque ela está sendo usada dentro do main. Então eu estou dizendo, ó, isso aqui está acessível em qualquer lugar, ok? Então aqui, ó, é uma função JavaScript, ok? E aí, antes do nosso return, tem esse const. Isso aqui, eu vou comentar, isso aqui é React. Constante é do JavaScript, isso aqui é do JavaScript, mas esse useState é do React. E eu já vou explicar ele, já vou entrar nisso aqui, tá? Mas aqui, ó, você pode criar quantas funções você quiser. Então, function test, tá? Você pode criar uma outra função aqui, function test 2. Enfim, tá? Aqui você cria quantas funções você quiser. Você pode criar objeto, né? Const object aqui, ó, criar alguma coisa. Você pode criar um array. Tá? Pode criar variáveis, né? Que é como estou fazendo aqui. Tá? Então você pode fazer o que você quiser. Então perceba que tudo isso aqui que eu tô fazendo... Aliás, isso aqui não, né? Aqui, ó. Isso aqui, tudo isso aqui que eu tô fazendo é JavaScript. Ok? É JavaScript. Então, não muda. Você tem que saber JavaScript. Sabe JavaScript? Cara, você já sabe React. Tá bom? Sabe criar função, sabe dar um retorno, objeto, array, cara, já vai ser fácil para você entender React. Então até aqui nenhuma novidade. Parte de return também é JavaScript. Nós estamos retornando alguma coisa. E aqui no React, a gente cria HTML dentro desse return. Nem sempre, tá? Você pode criar uma função que retorna uma variável, um booleano, enfim, tá? Mas geralmente esse return, nós retornamos HTML, que é o que vai ser exibido aqui. Então nós estamos retornando lá para o main HTML. O que fica aqui dentro, antes do nosso return, vai ser usado aqui dentro, tá? A gente pode, inclusive já vou mostrar para vocês, vai ser usado aqui dentro, tá? Mas a gente pode criar o que quiser, e esse return geralmente é HTML, CSS, normal, que é o que vai ser exibido aqui dentro. Ok? Então vamos lá, vamos recapitular. Dentro do return tem o HTML, que vai retornar para o main, que vai colocar tudo dentro desse index HTML. Ok? Inclusive, ó, se eu apagar essa div root aqui, voltar aqui, ó, nada funciona. Tá vendo? Eu não mexi, ó. Vou salvar esse app aqui. Vou voltar, ó, tá tudo preto. E eu posso fazer o que eu quiser e não vai funcionar. Porque eu não tenho mais uma div com id root. Fazendo isso e salvando, aí volta a exibir tudo aqui. Ok? Ok, Rafael. Beleza. E aí, cara, tu pode criar aqui, ó,
vou criar mais um cara, né? Teste.jsx. E JS é de JavaScript, tá? E JSX é uma sintaxe do React, tá, pessoal? Mas é JavaScript. Ok? Beleza? E aí, ó, eu posso criar uma função. Eu vou criar aqui no tipo Arrow Function. Eu posso criar aqui normal, tá? Function teste. Exporto essa função. Aqui dou um return. E vou retornar, por exemplo, um parágrafo falando olá, start dev, tá? Agora dentro do main, o que eu vou fazer? Eu vou importar. Então vou importar aqui o app, o teste que está teste JSX. E aqui no caso eu não preciso colocar JSX, tá? Ele já entende que é esse cara. E posso trocar teste aqui, ó. Voltando, olá start dev. E aí ele joga aqui no meio, centraliza, por causa do nosso index.css que está fazendo isso, tá? Mas se eu apagar tudo aqui, olá, ele fica dessa maneira aqui, beleza? E também o nosso app.css, se eu apagar, ele fica normal aqui, sem estilo nenhum, e joga lá para cima, ok? Então, isso aqui é JavaScript. Rafael, e o que é React, né? Bom, além de tudo isso aqui que eu estou te mostrando, que ele pega, joga lá dentro da div, isso é o React que faz. Mas existem os famosos hooks, tá? Que eu não vou explicar, já tem vídeo aqui no canal que eu falo sobre use state, use memo, use effect, ok? Mas o React, ele tem alguns caras aqui, e aí é isso que você precisa estudar, que é o básico do React, tá? Que é o use state, use mem, use effect, use callback. Aí tem, por exemplo, use context. Esses caras aqui, tem mais, só que eu não vou ficar falando tudo aqui. Isso aqui é o que você precisa do React. É isso que você tem que estudar. Que isso aqui são os famosos hooks que a gente fala do React. Isso aqui nada mais é que funções que você usa para fazer alguma coisa. Ok? Isso aqui é o React. Então, por exemplo, antes do return, porque no return só fica o nosso HTML. Dá para criar função também, mas se cria antes, tá? Eu vou criar aqui, por exemplo, nome, set nome. O use state nulo, ou por exemplo, Rafael, tá? Esse use state é uma função, ó, tá? É um hook do React, mas para você entender é uma função, ok? E o que é isso aqui? Isso aqui, ó, é uma variável chamada nome, e esse set nome, esse segundo parâmetro que a gente coloca, pode ser set qualquer coisa, ou nem precisa da palavra set, ele é a função que troca nome. Então o valor que está em nome é Rafael. Se eu quiser trocar, eu uso a função set nome para trocar o valor de Rafael. Então, isso é React. O resto é JavaScript, tá? Isso aqui, ó, é JavaScript, mas o useState é o React, que nada mais é que uma função em JavaScript, tá? Mas quando a gente fala que isso aqui é React, é porque isso aqui é algo que está dentro do React. Sem ele, você não consegue usar, ok? Então, é assim que funciona o React. E essas outras coisinhas aqui também são React. O resto, pessoal, é JavaScript, HTML e CSS, que é o que você precisa para estudar front-end. É o que você precisa para trabalhar com front-end. Beleza? Então, isso aqui é só para esclarecer para você que você tenha um começo, que entenda o que é React. Tem muita coisa ainda, né? Claro que só com esse vídeo aqui tu não vai conseguir fazer nenhum projeto. Mas aqui no canal já tem vídeos, a gente já faz um projeto do zero, busca na API, lista, deleta, faz um monte de coisa. Então, tem muita coisa aqui no canal já. Só que não tinha nenhum vídeo ainda explicando o começo do React. Então,
Isso aqui é para aqueles que não sabem o que é React, como começar, como é que funciona e tudo mais, tá bom? Beleza? Show de bola? Entendido? Rafael, quero ir mais a fundo, quero aprender, quero ter desafios, quero fazer um monte de coisa. Bom, primeiro, nosso canal, se inscreva, tem conteúdo aqui de React, já tem muitas coisas aqui para você estudar. E eu vou deixar aqui embaixo também uma plataforma 100% gratuita chamado Labs, Start Labs. E eu tô mostrando para você, tô dentro da plataforma, link aqui embaixo na descrição, só clicar. Aqui dentro tem vários projetos, ok? Inclusive já tem aula de JavaScript que estão aqui no YouTube, inclusive eu só coloquei aqui dentro, que é um mini curso de JavaScript do zero. Função, variáveis, objetos, retorno, array, enfim, filter, finding, map. Cara, tu vai aprender tudo aqui dentro, tá? Então acessando aqui, ó, acessar, tá? Tem várias aulas, o que é console, o que é variável, o que é tipo. Então clicando aqui, ó, você pode assistir. Essas aulas estão aqui no YouTube, abertas aí, mas eu só coloquei aqui para ficar tudo certinho, tá? Para ficar mais fácil. Beleza? Mas não é só isso. A Start Labs, por exemplo, é uma plataforma de desafios. Então, por exemplo, ó, ao acessar aqui, eu vou acessar esse desafio, você tem desafios de JavaScript. E entrando aqui, tem um vídeo, né, claro, eu crio um projeto, monto uma coisinha e dou desafios para você fazer. Então, olha, eu tenho aqui um array, como que eu faço para encontrar alguém nesse array que tem o nome João? E aí o desafio é você criar uma função que encontre isso. Então tem desafios aqui para todos os níveis, tem desafio de React, tem desafio de JavaScript, tem desafio de Node, tem desafio de tudo que você imaginar, tá bom? Basta você entrar aqui e escolher o teu desafio. Isso aqui, gente, é uma plataforma que vai ser acrescentada. A plataforma está no início ainda, então vai vir muitos projetos aqui. Inclusive, se você aqui estava fazendo projeto financeiro, projeto cripto, aqui tem desafios, né? E vai sair a partir de agora, os vídeos só vão estar disponíveis aqui na Start Labs. Então na Start Labs tem conteúdo exclusivo, vídeos exclusivos que não vão estar aqui no YouTube. Então recomendo que você entre, tá, na Start Labs, conheça, tem aqui a parte da comunidade, tá, onde você tem tudo separadinho aqui por projetos, né? Tu pode acessar e aí pode criar um tópico, pode tirar suas dúvidas, tá bom? Beleza? Então, link na descrição, qualquer dúvida que você tiver. Tem um projetinho, né, um vídeo aqui, ó, comece por aqui, onde eu falo para você como funcionam os desafios, como enviar, tudo explicadinho. Beleza? Então feito isso, se você quiser, link aqui embaixo, é totalmente gratuito. Entra lá, faz o teu cadastro, nome, e-mail e senha, você já tem acesso e pode usufruir de tudo isso aqui e sempre vai ter atualizações. Beleza? Show de bola? Então, novamente, se esse vídeo te ajudou, espalha para os teus amigos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e deixa aqui, ó, o seu like para ajudar a espalhar esse vídeo para mais pessoas. Show? E segue a gente aqui nas nossas redes sociais. Perfeito? Espero que você tenha gostado, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.